E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui do município de Piranhas lançou um edital de convocação para a eleição sindical da entidade. Eleição que acontece no próximo mês de outubro. O mandato do atual presidente, o professor Kleber Santos, se encerra no próximo dia 31 de dezembro. E ele está aqui com a gente hoje. Professor, seja muito bem-vindo, justamente para falar do lançamento desse edital, né? Edital que já está sendo aí publicado, o senhor já está entregando aí nas instituições, justamente para convocar os servidores que tenham interesse em se candidatar. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Jota Oliveira. Cumprimento você, os ouvintes da nossa querida Satélite FM, em especial no nome de todos os servidores públicos municipal filiados ao nosso Sindicemp. E é isso que você acabou de proferir na manchete, que hoje pela manhã nós fizemos o edital para a convocação da eleição sindical, que acontecerá no próximo mês de outubro, né? Dia 17 de outubro, ficou previamente definido assim, numa terça-feira, no período das 8 às 17 horas. E do dia 2, que é hoje, até o dia 31 de agosto, os servidores terão, aqueles que houver interesse, ver que tem perfil, se candidatar à vaga da presidência, formando, claro, uma chapa para ampla concorrência, de forma democrática, para assumir, a partir de 2024, janeiro de 2024, a direção do Sindicemp. Presidente, para quem não conhece o trâmite sindical, explica para a gente, o mandato de um presidente é quanto tempo, de quanto em quanto tempo acontecem essas eleições, quais são essas regras aí? Então, o mandato ele é 3 anos, né? Eu fui eleito em outubro de 2022, assumi a presidência dia 1º de janeiro de 2021, ou melhor, a eleição foi em 2020, reformando aqui, né? Outubro de 2020, assumi em 1º de janeiro de 2021, com mandato a 31 de dezembro de 2023. O nosso estatuto sindical, ele permite reeleições, quantas vezes forem possíveis, necessárias, houver interesse, tanto que é a primeira presidência sem uma reeleição, né? O meu presidente anterior, o Wesley Faustino, ele foi eleito presidente, depois ele foi a uma ampla concorrência e foi reeleito, né? E anterior a ele também nós tivemos na presidência a professora Tânia Fernandes, que ficou por 4 mandatos, né, na presidência do sindicato. E por opção mesmo, questão pessoal, eu já proferi isso aqui nos microfones aqui da Satélite FM, eu não sou favorável à questão da reeleição, eu entendo que reeleição não é algo positivo. Eu respeito quem pensa diferente, e quando eu fui candidato, eu disse que seria presidente em um mandato, né, e que não me candidataria à reeleição. Muitas pessoas, acho que até hoje ainda não acreditam, né? Talvez vai ver quando chegar dia 31, às 17 horas, que encerrar o prazo para poder protocolar as chapas, aí talvez possa crer, né? Que realmente eu não estou concorrendo à reeleição. Presidente, até para focar nisso, é importante, agora que o edital foi aí publicado, a gente falar mais desse assunto, que é a questão da sua candidatura à reeleição. Então realmente está decidido, é apenas essa questão mesmo de não acreditar em reeleição, há algum outro fator que o senhor gostaria de destacar, de não continuar à frente do sindicato, haja vista que há uma boa avaliação, né? A gente escuta, é claro que existem críticas, mas num geral os servidores filiados avaliam o seu trabalho de maneira positiva. E eu respeito as críticas, né? Eu entendo que as críticas elas são necessárias e nos fazem crescer. É claro que quando a crítica é feita, eu pondero a pauta da crítica e quem fez a crítica, né? Eu avalio se é alguém que é integrado, se é alguém que participa, se é alguém que interessa pelo serviço público ou é alguém que não tem o mínimo interesse, né? Até porque quando se há crítica, se pensa que pode fazer algo melhor. E é assim o processo, né? É assim a vida. Talvez alguém que está de fora do processo pense, poxa, o professor Kleber está saindo, essa é a oportunidade agora, né? Inclusive nós somos um sindicato com muitos filiados, várias categorias, e agora é aberto. Você que avaliou nesses 3 anos, e você que achou, inclusive, alguns até falam, o professor Kleber só faz pela educação. Então agora está na hora de você montar sua chapa, né? E fazer o seu trabalho. Eu avalio críticas, tem críticas que eu não dou atenção, não dou a mínima, porque
eu vejo que é crítica por criticar, né? Mas eu sempre reflito quando é ponderado de quem falou, por que falou, como que falou. E quais são as regras para o servidor participar? Quais são as exigências para que um servidor possa ser candidato? Conforme o nosso regimento, o nosso estatuto sindical, desde que o servidor público municipal seja filiado há 6 meses, e desse período de 6 meses consta lá a sua contribuição, né, para provar que ele é filiado, ele pode votar e ser votado. Se ele for filiado há menos de 6 meses, ele não pode votar. Se ele for filiado há menos de 6 meses, ele não pode fazer parte da diretoria, ele não pode se candidatar aos cargos que são propostos dentro da diretoria. Existe alguma exigência, presidente, em relação aos direitos políticos, está em dia com a questão eleitoral? Isso eu digo questão eleitoral mesmo, essa que a gente vota para prefeito, para vereador, existe alguma exigência quanto a isso? O nosso sindicato, o nosso estatuto sindical não prevê essa questão. Questão de filiação partidária, essas coisas todas, ser dirigente de partido, essa situação toda? Não tem problema. Inclusive nós temos, né, na nossa diretoria, vou citar um nome aqui, vereador Gerlan, né, que é da nossa diretoria. Nós temos também o vice-prefeito, o Nilcimar. Então, quanto a essa questão aí, não tem problema nenhum. Né? Não. Presidente, e como o senhor vê essa questão da adesão às candidaturas? Só me permite. Agora, eu vejo assim, há casos e casos. Né? Tanto que, até me desculpe, até a gente teve um vereador que foi ao mesmo tempo vereador e presidente do sindicato. Sim, né? sim. Até porque eu penso que quem é sindicalista e que é da luta, né, não é só apenas filiados, né, mas é alguém que é da luta mesmo, ele sabe diferenciar e ele coloca em foco, em primeiro lugar, o quê? O servidor público. Ele coloca a causa do serviço público. Temos exemplo também, a deputada Bia, né, que está aí no sindicato também, deputada, então isso não acaba afetando. Presidente, eu ia perguntando em relação à adesão a essas candidaturas. O senhor já vê grupos se formando, o senhor que está aí no dia a dia do serviço público, já há sinais de pessoas que queiram se candidatar, já que o senhor deixou claro aqui que não seguirá. Então nós teremos que ter aí alguém assumindo, tocando em frente esse trabalho a partir de 2024. Não tenho nomes, não me foi chegado a nenhum nome propriamente dito, falando, não, eu vou fazer uma chapa, né, vou concorrer, tenho interesse à presidência. Em conversas atrás, teve 2 ou 3 pessoas que chegou até ventilar essa possibilidade, mas hoje essas pessoas já descartaram, acha que é muito difícil, né, entende que é desgastante, porque de fato né, não só fisicamente, psicologicamente, principalmente no aspecto psicológico, né, mental. Realmente, dadas as devidas proporções, é um cargo de gestão, como um prefeito, né, como um governador. É claro que o prefeito ele tem, né, muito mais responsabilidade, muito mais pessoas para cuidar. Mas é algo que você não tem horário, é algo que você não tem, talvez, aquela tranquilidade que você teria não estando sendo presidente. Isso é uma opinião pessoal minha, J. Oliveira. Eu penso que quem é presidente do sindicato, quem é secretário, na municipalidade ou no estado, quem é um governador, ele tem que estar atento a isso. Ah, mas ele não tem que ter descanso, tem que ter lazer? Não, tem que ter sim. E às vezes também, já aconteceu até com nós dois, de você me ligar, ou você me mandar uma mensagem, um áudio, e eu não ver. Talvez eu estou dirigindo, né? Mas eu tenho a responsabilidade de depois fazer o retorno. Isso principalmente com o servidor. E o servidor público sabe disso, nesse período de 3 anos, eu nunca deixei de atender ninguém, seja ativo ou inativo. Nós temos uma gama de pessoas, muitos profissionais, que não residem mais em Piranhas, que aposentaram, deram a sua vida aqui pelo serviço público, foram embora para outros municípios. Tem pessoas que moram, J. Oliveira, em outros estados do Brasil. E sempre que sou solicitado, eu procuro atender essas pessoas, né? Não é para ganho político, nada disso. É porque eu me coloco no lugar da pessoa. Vou te dar um exemplo simplesinho aqui. Por exemplo, sexta-feira, o pagamento saiu, faltou dinheiro na minha conta. Eu sei que só vai ter como eu resolver isso na segunda-feira. Um exemplo, né? Digamos que faltou lá no meu pagamento R$30. Eu sei que não vai resolver na sexta-feira. Então, quando a pessoa me procura, ele também sabe disso. Mas ele quer ver o meu desprendimento.
para dizer para ele, ó, segunda-feira nós vamos à prefeitura, vamos lá no RH, vamos conversar com o pessoal lá e ver o que aconteceu e tentar resolver para sanar essa dificuldade da melhor maneira possível. Presidente, o senhor falou agora, citou os servidores inativos também. Servidores inativos também podem se candidatar? Sendo filiados? Perfeitamente. Sem problema, né? Sem problemas. E talvez a gente está com um servidor que não milita tanto, não conhece muito o sindicato e não sabe os procedimentos. Quais são os procedimentos, presidente, para se candidatar? É preciso ir lá já com a chapa formada, com todos os nomes? O senhor que já se candidatou, né, logrou êxito aí, foi eleito. Como funciona essa montagem de chapa? São quantos integrantes? Tem que apresentar ali no momento da candidatura já a chapa completa? Como é que funciona? Sim, primeiro ele tem que ir ao sindicato, né? E nós estamos funcionando ali das 7 às 13 na nossa sede sindical, até enquanto durar o decreto do município para esse horário de atendimento regimental nesses termos. Se voltar, tem uma conversa aí que parece que o município voltará a atender a partir de segunda-feira, das 7 às 11, das 13 às 17. Se Sim. isso acontecer, o sindicato também acompanhará. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se ele tem interesse, primeiro, ele tem que conversar com os colegas, né? Lembrando que o sindicato dos servidores público municipal de Piranhas. Então, se você é um agente de saúde, você é um motorista, você tem que conversar com as outras categorias. Tem a educação, né? Talvez você é contra a educação e quer fazer um só de enfermeiro, ou de agente de saúde, ou de motorista. Você pode fazer isso? Pode, mas eu penso que talvez não logrará êxito, né? Porque tem que ser incluso todos. O que tem que fazer? Primeiro, ir lá no sindicato, procurar a nossa secretária sindical, Edneia. Ela vai dar todas as orientações, tem a documentação que precisa, certo? Tem as funções lá, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, que são 3. Sim. Tem tudo organizado, suplentes, dos cargos e pessoas que precisa para poder compor a chapa. E aí a documentação, né? CPF, RG. Tem que reunir a documentação de todo mundo. O último contra-cheque para comprovar que ele é sindicalista mesmo, Sim. que ele contribui lá com o Sindicemp. E aí, a partir do momento que ele pegar, J. Oliveira, essa documentação, ele tem que pegar essa chapa, ele tem que registrar lá no cartório, entendeu? Então tem todo um procedimento que ele será orientado. Primeira coisa é ter o interesse, né? Segundo, tenho interesse, vou formar uma chapa, conversar com as pessoas, ver se dá liga no negócio, né? Sim. Pronto, deu liga no negócio, formou sua chapa, vá lá, pega a documentação, a Edneia vai orientar como fazer, vem e faz o registro no Sindicemp, coloca o nome na chapa, tudo e tal, e aí começa, depois do dia 31, né, a partir do dia 1º de setembro até o dia 30, todo o mês de setembro, terá aí para poder fazer a sua campanha eleitoral e mostrar quais são os objetivos, por que você quer ser presidente do sindicato, né? Mostrar para o sindicalizado que você merece a confiança dele. Presidente, então o desafio já começa ali, né? Na tentativa de viabilizar a candidatura, porque já tem que convencer pessoas a fazerem parte da chapa, né? Sindicalizados, inclusive, e depois convencer o sindicalizado a ir votar também. O senhor disse uma vez aqui no jornal, achei bastante interessante, porque existe ali a votação, mas tem também a questão do comparecimento, né? Pode ser que um presidente seja eleito sem um grande comparecimento de eleitores sindicalizados e aquele presidente acaba ficando sem força, né? Então até esse trabalho na campanha eleitoral precisa ser feito para pessoas comparecerem para votar e não ser aquela eleição enfraquecida, né? Então, Jota, eu vejo assim, o ser humano, ele é complexo nos seus pensamentos, nas suas decisões. Ainda bem que nós moramos num país democrático e respeitamos, né, as opiniões, né? Tem gente que não respeita, né? Mas nós respeitamos as decisões, mesmo que não seja que eu goste. Mas se eu convivo em comunidade, em sociedade, eu tenho que respeitar o posicionamento, porque não dá para a comunidade e a sociedade ser composta só de professor, ser composta só de enfermeiro, ser composta só de radialista. Tem que ter todo mundo do tecido social. Então, veja bem, não é obrigatório, começa por aí. Não é obrigatório, certo? O nosso estatuto, ele não prevê um quantitativo, 50% mais um, não prevê. Sim. Mas é interessante que o sindicalizado vá lá e vote. Sim. Não sou presidente, não faço parte da diretoria, não vou votar não.
você está mostrando um descaso com a própria luta sindical, entendeu? Então é interessante isso. Agora, quanto à questão de que talvez a pessoa não vá votar para dizer, essa pessoa aí não é assim, eu sei que tinha alguém que talvez, inclusive, não votou em mim, outro nem foi lá votar, que hoje já tem uma visão diferente, né? Então, eu não me preocupo muito com essa questão, porque às vezes tem gente que não gosta de você por não gostar. Aquele provérbio popular, meu anjo da guarda, não bate com o anjo da guarda. Isso é conversa para boi dormir, na minha opinião. Sim. Porque amizade, relacionamento, é na convivência. É no dia a dia. E julgar o livro pela capa geralmente não dá certo, né? Não dá certo mesmo. Tem que ser na convivência, tem que ser no dia a dia. Julgar alguém antes de conhecer. Processo, né? Justamente. Presidente, e essa questão da documentação, então, até o último dia agora do mês de agosto, é isso? Para registrar a chapa. De hoje, dia 2, até o dia 31. Sim. Hoje nós estamos fazendo divulgação, já deixei em alguns prédios públicos, né? Agora à tarde vou concluir, mas já fui na prefeitura, na Câmara, fui também lá no prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Deixei apenas um, porque é onde funcionam as instituições, assim rege o regimento, e que seja uma instituição onde tenha funcionários, servidores do município, mesmo que seja cedido para aquela instituição, mas que tenha um servidor ali do município e que seja também sindicalizado. É bom falar isso aqui, sabe, Jota? Porque às vezes vai ter alguma instituição falando assim, para aí, ele não deixou um edital de convocação aqui de eleição. Por quê? Porque não tem servidor municipal lá afiliado. Sim. Se tiver um servidor municipal, mas ele não for filiado, a lei não obriga eu deixar o edital de convocação da eleição sindical lá. Faz sentido, ele não pode nem se candidatar e nem votar, né? Não pode. Então agora à tarde eu vou passar, né? Ainda tem que ir. E o bom é assim que o sindicato, eu estava conversando com o Dr. Jefferson Miranda hoje de manhã, na nossa reunião, e ele me chamou a atenção para algo que eu achei muito interessante. Nós contemplamos as 3 esferas de poder. Por quê? Porque nós temos servidores filiados, sindicatos, ao sindicato no legislativo, no executivo e no judiciário. Tem gente cedida para lá, né? Com certeza. Presidente, muito obrigado. Nós vamos continuar acompanhando atentamente esse processo democrático lá no sindicato, né? Inclusive, quando as chapas forem formadas, convidar aqui os candidatos a estarem aqui no jornal também para colocar a sua visão, como veio o professor Kleber, como veio o Wesley na época, né? Todos são convidados. E aí, se quiserem também, terão um espaço. Algo a mais que o senhor queira acrescentar para a nossa comunidade? Lembrando que antes de sair do mandato, hein, tem que ter uma prestação de conta aqui no jornal, hein, presidente? Com certeza. Não, para agradecer você pelo espaço de sempre aqui na Satélite. Eu até falei para alguém hoje que eu ia vir aqui, falou assim, não, eu tô com saudade do senhor, que o senhor está sempre lá, né? E agradecer essa oportunidade, esse espaço democrático de estar aqui anunciando, né, essa convocação para a nossa eleição sindical, falando diretamente aos servidores que tiver interesse, se tiver alguma dúvida, né, como formar chapa, precisar, me procure, tenho o maior prazer, né, de orientar naquilo que eu puder, para que você seja, ele ou ela, presida aquela presidência ali, porque aquele espaço físico, todo o patrimônio do Sindicemp, ele não é do Kleber, ele é nosso, né? Então aquela cadeira não tem dono. Na verdade, nós passamos por lá por um período e eu até recomendo que você que nunca passou por lá, que passe. É importante, é um aprendizado, um conhecimento que eu adquiri nesses 3 anos que não consegui ter nos estudos pelas universidades que eu fiz, e olha que eu estudei muito, hein? Então, é um aprendizado que você leva para a vida. E também, deixando claro que nós temos até o dia 31 para a formação das chapas. Aí, a partir do dia 1º, eu já vou entrar em contato com você, J. Oliveira, para as chapas formadas, para a gente procurar esse espaço aqui, né, para as chapas virem e falarem os seus objetivos, né? Porque lançou o seu nome, qual é o objetivo, né? Qual é o projeto que se tem para o sindicato. E também, até o dia 31, eu não vou vir aqui falar sobre isso, mas eu vou vir falar, talvez lá na próxima semana ou na 3ª semana de agosto, para você sobre um projeto que nós vamos deixar ele pré-elaborado, que é um clube ali, nós temos que passar por uma plenária ainda, né? E no dia da plenária que eu marcar, eu quero a sua participação lá também, né? Para poder mostrar para o servidor, nós temos fotos lá e tal, e como é que nós queremos
fazer isso, que será um espaço para o sindicalizado e também um espaço para a sociedade e uma fonte de renda também para o sindicato, porque nós poderemos alugar esse clube e essa verba pode entrar diretamente para o sindicato, fortalecendo ainda mais a nossa instituição sindical. Presidente,